Esperando o pessoal entrar. Cheguei aqui com um pouquinho de atraso, me desculpem. Esperar entrar pelo menos uma pessoa e a gente começa. Essa live vai ficar gravada, tá bom, pessoal? Então fiquem tranquilos. Live de hoje, a gente vai aprender como lidar com a insegurança do filho. Vou esperar entrar o pessoal aqui, a gente já começa. Bom, vamos começar então? Muito bom dia a todos. Peço desculpas pelo meu atraso, entrei aqui com 9 minutinhos de atraso. Então vamos começar, tá bom? Para a segunda live aqui da sequência de lives, né, do perfil Mãe de Crescimento. E eu vou começar essa live em que a gente vai conversar sobre como lidar com a insegurança do filho. Eu vou começar me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Viviane, eu sou médica psiquiatra e mãe de gêmeos, o Pedro e o Lucas. E nesse perfil, o Mãe de Crescimento, eu te ensino a lidar com seu filho e como você pode passar a educá-lo para que ele alcance o seu máximo potencial. Então, na live de hoje, a gente vai conversar como a gente pode lidar com a insegurança do filho, ok? No começo de todas as lives, eu sempre vou explicar a base da metodologia que eu uso aqui nesse projeto, porque essa base é o principal conhecimento. O resto é uma consequência natural. Eu sempre falo para meus alunos, se vocês aprenderem direitinho essas bases, se eu puder ensinar para vocês e vocês aprenderem direitinho o que são essas bases que eu ensino aqui, a consequência natural será então saber como lidar com o filho, né? No momento em que ele se mostra inseguro, por exemplo, que é o tema da live de hoje, tá bom? Tenha calma, né? Não é fácil no começo, tem muita informação. O que eu ensino aqui não é algo natural, algo óbvio, é totalmente contraintuitivo, tá? Então não se preocupe se você termina um encontro aqui comigo não entendendo muito bem o que eu falei, não dominando tudo, né? Não tem problema, é assim mesmo, né? Por quê? Porque tem um processo envolvido, né? Precisa aprender, precisa se dedicar, né? E praticar sempre, tá? Mas eu garanto, eu prometo que quanto mais você estuda, mais você se dedica, mais você pratica, vai ficando cada vez mais fácil. O que eu ensino aqui nesse projeto, então? Vamos falar dessas bases, da introdução, que eu sempre vou repetir aqui no começo das lives, tá bom? Eu explico aqui que existem dois tipos de mentalidade, né? Ou mindset, né? Se você já me acompanha há algum tempo, talvez isso seja um conteúdo repetitivo, né? Mas a repetição é o segredo do aprendizado, tá bom? Então, eu ensino aqui nesse projeto, se eu pudesse resumir, né? Que eu ensino que existem dois tipos de mindset. Se a gente for traduzir o mindset para o português, existem dois tipos de mentalidade, que são o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? O que é esse mindset, então, né? Então, mindset a gente pode entender como se fosse um programa de um computador. E a gente pode entender, então, que o computador é o nosso cérebro, né? E esse mindset, esse tipo de mindset vai determinar como a gente funciona diante das experiências da vida, né? Então, eu penso e porque eu penso, eu sinto, né? Tudo isso é derivado, o meu pensamento, o meu sentimento é derivado do meu tipo de mindset, né? E porque eu penso e sinto dessa forma é que eu tomo decisões na vida, que eu escolho o que fazer diante das experiências da minha vida, né? E como a gente pensa e sente determina nossas ações, isso acaba também determinando os resultados que a gente colhe, né? Eu gosto muito de pensar assim, ó, assim como eu comparo o mindset a um programa de um computador que é o nosso cérebro, eu gosto muito também de pensar que o mindset é como se fosse a raiz de uma árvore, né? Só que ela tá debaixo da terra e ninguém vê, né? Mas é a partir dessa raiz que eu vou ter tudo aquilo que eu consigo enxergar da terra para cima,
né? Tudo que a gente percebe vem de uma raiz que está escondida. Então, problemas na nossa vida, problemas de comportamento nos nossos filhos, problemas emocionais, a gente tem uma tendência a pensar como? A gente quer resolver um problema. O que a gente pensa? Vamos entender o que a gente está pensando, vamos entender o que a gente está sentindo, vamos entender o que a gente está fazendo de errado, vamos entender os resultados, né? Então, quando a gente analisa um problema na nossa vida ou na vida do nosso filho, a gente tem uma tendência a procurar entender esse problema e resolver sempre da terra para cima, sempre naquilo que a gente está enxergando, né? Quando na verdade a gente não para olhar que tem uma raiz antes de tudo isso que a gente está vendo da terra para cima, né? Então, antes de pensamentos, antes de sentimentos, antes de analisar ações e analisar os resultados que a gente colhe, a gente tem que estar olhando para o que gera esses pensamentos e sentimentos, né? E tudo que a gente pensa e sente na nossa vida, nas nossas experiências, né? Que guiam as nossas ações e fazem a gente colher os nossos resultados, eles são consequência do nosso tipo de mentalidade, né? E quando você entende que tem uma raiz por trás disso tudo, né? Você entende que trabalhar só da terra para cima muitas vezes não é o suficiente. Você tem um fruto que você quer mudar, que não é do jeito que você quer, né? E você vai tentar tratar lá o tronco da árvore, tratar os galhos, as folhas, né? A flor. E não é isso, né? Você precisa trocar a raiz daquela árvore, você precisa tratar aquela raiz para então, como consequência natural, você colher frutos melhores, tá bom? Então, quando você entende que existe um mindset ou um programa mental ou uma raiz de uma árvore que está por trás disso tudo, né? Você entende que tudo que você pensa e sente, todos os problemas que você vivencia e a forma de lidar com eles, nada mais são do que resultado do seu tipo de mentalidade, né? É isso mesmo. Então, o mesmo acontecimento, uma mesma experiência de vida pode ser pensada, sentida e vivida de formas diferentes se você tem um outro tipo de mentalidade, né? O fato em si, objetivamente acontece, ele existe, mas pessoas com mentalidades diferentes vão pensar, sentir e tomar decisões diante desses problemas de uma forma totalmente diferente, né? Dependendo do tipo de mentalidade que ela tem, dependendo do tipo de mindset, né? E por que eu ensino esses dois tipos de mentalidade? E daí que os nossos problemas estão lá no campo dos pensamentos, sentimentos, ações e resultado, né? E daí que as pessoas têm mentalidades diferentes ou raízes diferentes ou programas mentais diferentes e, né, isso leva a pensamento, sentimento, ação e resultado diferente. E daí que a grande questão, o que é importante a gente entender aqui nisso que eu ensino, é que a imensa maioria de nós tem um tipo específico de mentalidade, né? A imensa maioria de nós funciona a maior parte do tempo da nossa vida com o tipo de mentalidade que é um mindset fixo, né? Eu tenho um mindset fixo. Você que está aqui me assistindo tem mindset fixo, eu tenho certeza. A maior parte do seu tempo, né? O seu filho tem mindset fixo. E as pessoas que nos cercam na família, entre os amigos, na escola do nosso filho, na sociedade, a imensa maioria das pessoas também tem esse tipo de mentalidade que é um mindset fixo, né? Então, esse é o tipo de mentalidade normal, comum, né? Como eu disse, da imensa maioria de nós. E daí, Viviane? E daí que é esse o tipo de mentalidade relacionado a muito mais problemas de comportamento no nosso filho, né? Esse é justamente o tipo de mentalidade que explica muito do nosso sofrimento que a gente vive diante das nossas experiências da vida, né? Tanto nossas, eu falando da gente, adultos, mães, pais, educadores, como dos nossos filhos. O tipo de mentalidade que é o mindset fixo é o motivo pelo qual muitas estratégias que a gente vai tentar usar para resolver esses problemas dos nossos filhos simplesmente não funcionam ou funcionam apenas para amenizar o problema, né? A gente precisa entender e aprender que o mindset fixo, que é o tipo de mentalidade comum, é justamente o tipo de raiz que faz crescer uma árvore pior, né? Uma árvore com mais problemas, que tem frutos piores, né? Esse jeito de funcionar, esse jeito de pensar, de sentir, de tomar decisões e de colher resultados não é o melhor jeito, né? E se a gente não para, por que eu falei que esse aprendizado aqui é totalmente contraintuitivo, né? Porque isso não é natural, né? Se a imensa maioria de nós pensa do mesmo jeito, a gente nem para pensar que existe outro jeito.
E aí a gente não enxerga onde está a solução que pode realmente mudar o problema do nosso filho, a forma como a gente está lidando com eles, tá? Por quê? Porque as pessoas, como eu falei, que a maioria de nós tem mindset fixo, as pessoas que têm mindset de crescimento, que é o outro tipo de mentalidade, essas pessoas, como elas têm outra raiz, outra programação mental, elas vivem o que a gente vive de uma forma totalmente diferente. Então elas percebem um desafio na vida, uma experiência na vida, elas pensam aquilo totalmente diferente de nós, elas sentem aquilo totalmente diferente de nós. Né? E porque elas pensam e sentem totalmente diferente de nós, diante da mesma experiência da vida, elas tomam decisões muito diferentes da gente. E porque elas tomam decisões muito diferentes de nós, é que elas colhem resultados muito diferentes também, né? E daí que esse jeito de funcionar, dessa minoria de pessoas que é o mindset de crescimento, né? Esse jeito de funcionar, de viver, de educar os filhos de lidar com os problemas deles, é um jeito muito melhor, né? Por que muito melhor? Estudos comprovaram que essas pessoas que têm mindset de crescimento, elas desenvolvem muito melhor suas capacidades ao longo da vida. Desenvolvem muito mais do que a gente. São pessoas muito mais seguras, são pessoas que se sentem muito mais realizadas, né? E elas naturalmente alcançam muito mais sucesso, né? E isso que eu estou descrevendo aqui, que elas alcançam esses resultados, esses frutos, é o que todos nós queremos. Tanto nós que temos um mindset fixo, como essas pessoas que têm mindset de crescimento. Tudo que a gente quer é capacidades mais desenvolvidas, nos sentirmos mais seguros, realizados, felizes e alcançar mais sucesso. Nós queremos isso para nós e para os nossos filhos, né? Os estudos comprovam, crianças que têm mindset de crescimento ou que são educadas com esse tipo de mentalidade por pais, mães e educadores, são crianças com muito menos problemas, né? E quando essas crianças têm problemas, esses problemas são muito melhor resolvidos, né? E assim, aprender tudo isso, por quê? Né? Porque os estudos mostram que apesar de termos nascido e funcionarmos com o jeito pior de funcionar, que é um mindset fixo, a gente entender os dois tipos de mentalidade, aprender como essas pessoas que alcançam os resultados que queremos funcionam, a gente aprender com elas e copiar o modelo delas de funcionar, de viver e de educar, né? A gente acaba conseguindo alcançar resultados semelhantes dessas pessoas de mindset de crescimento, tá? Então é por isso que esse projeto aqui existe. Esse projeto existe porque tem um objetivo, né? A gente quer alcançar mais resultado, desenvolver melhor nossas capacidades, sermos mais felizes, nós e nossos filhos, aprendendo a funcionar como as pessoas que funcionam da melhor forma, tá bom? Então, o processo que eu ensino aqui envolve isso, né? Aprender que existem esses dois tipos de mentalidade ou mindset, como são esses mindsets, né? Aprender a identificar mindset fixo na nossa própria vida, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na forma de lidar com o nosso filho. Aprender a identificar mindset fixo no comportamento do nosso filho, na forma dele pensar e sentir diante das experiências da vida, né? A gente tem que aprender a identificar mindset fixo nos problemas específicos deles, né? A entender como a gente está lidando com eles, guiado, regido por mindset fixo, né? Identificar como a gente educa nossos filhos, também alinhados com o mindset fixo, tá bom? E depois que a gente entende, aprende, identifica esse jeito pior de funcionar e educar, que é o mindset fixo, né? Na sequência, então, a gente aprende como, então, funcionar alinhados aí com uma educação, uma mentalidade que é um mindset de crescimento, né? Não só no que a gente faz ou fala com o nosso filho, como a gente lida e como a gente educa, né? A gente precisa aprender como funcionar com o mindset de crescimento primeiro na nossa vida pessoal. Eu tenho que aprender a funcionar mais alinhada com o mindset de crescimento na minha autoestima, né? Nos meus desafios pessoais, né? Na minha profissão, eu como pessoa, como ser humano, né? Eu tenho que aprender a funcionar como uma mãe de mindset de crescimento ou um pai de mindset de crescimento, né? E a consequência natural, então, será saber lidar muito melhor, né, com os problemas e desafios que surgem aí na nossa vida e na educação do nosso filho, tá bom? Para quê? Para que nossos filhos, então, como consequência natural, aprendam também a crescer e funcionar como pessoas de mindset de crescimento e a lidar
com os problemas deles e crescer aí, então, a semelhança das crianças de mindset de crescimento, tá bom? Então, para isso, a gente fez essa introdução, né, que eu falei que ia fazer a introdução sempre no começo de todas as lives, para contextualizar. Tem pessoas chegando aqui agora no perfil que eu não estou entendendo nada do que eu estou falando, vieram atraídas pela promessa de aprender a lidar com o filho, melhor com o filho, né? Então, eu sempre vou fazer essas introduções, tá bom? Para quem está chegando agora, a live fica gravada, então calma, não se desespere. Nossa, eu não estou entendendo nada do que ela está falando. Não tem problema, você vai entender, você vai estudar, você vai começar a se familiarizar cada vez mais e vai ficando mais fácil, tá bom? Então vamos então entender como a gente funciona, né? Eu falei no comecinho da live que a maioria de nós, a imensa maioria de nós, vive a vida funcionando com o programa mental, com a raiz, que é um mindset fixo, né? Como a gente funciona então? O que é o jeito normal de funcionar? No nosso jeito normal de funcionar, como eu funciono, você, nossos filhos, a sociedade, né? A imensa maioria das pessoas na escola, na família, entre nossos amigos, né? A gente funciona com mindset fixo e nesse tipo de mentalidade o principal valor, o que a gente mais gosta, o que a gente mais deseja, o que a gente mais quer na vida e quer ver na vida do nosso filho é bom resultado, né? Tudo que a gente quer, a gente acorda e vai dormir desejando bom resultado, né? Tudo gira em torno do bom, do certo, é o que me faz feliz, certo? Se eu tô focando em bom resultado no meu dia, na vida do meu filho, né? O que é natural a gente fazer sem nem pensar quando a gente funciona com esse tipo de mentalidade? Essa é a palavrinha mais... a palavra mais importante aí quando a gente funciona com mindset fixo. É natural a gente estar o tempo todo julgando, observando, julgando, observando, julgando, observando, julgando e rotulando. Observando, julgando e rotulando a nós mesmos, as pessoas ao nosso redor, né? Observando, julgando e rotulando nossos filhos, né? Porque quando a gente tem esse tipo de mentalidade, que é o mindset fixo, quanto mais talentos e qualidades que são demonstrados através desses bons resultados, eu entendo que mais reconhecimento, mais sucesso, mais amor e mais felicidade eu alcançarei. E é óbvio, tudo que a gente quer pra gente e pro nosso filho. A gente não quer que o nosso filho seja talentoso, tenha muitas qualidades e por isso seja muito reconhecido, amado e tenha muito sucesso na vida. É claro que a gente quer isso, né? A gente ama nosso filho mais do que tudo. A gente quer isso pra nossa vida também, né? Então esses são os pilares, os valores do mindset fixo, tá? Se o valor está em bom resultado e eu desejo isso para mim e para o meu filho, né? O que me deixa feliz e orgulhosa ao final de um dia, né? Eu fico feliz e orgulhosa quando meu filho tira uma nota alta. Óbvio, natural. Se meu filho tirar 10, nossa, que alegria, que felicidade. Tirou 10, ganhou uma medalha, né? Ganhou um campeonato. Nossa, como meu filho se comportou bem e a minha amiga veio elogiar como meu filho é educado, obediente. Né? São essas situações que eu me sinto plena, satisfeita e feliz, orgulhosa do meu filho, né? E quando que eu fico decepcionada e chateada, por mais que eu não diga isso pro meu filho, né? Eu fico chateada, decepcionada, triste, angustiada, ansiosa, quando ele tira uma nota baixa, quando ele está atrasado nos estudos, né? Quando o comportamento dele é ruim, né? E no tema da live de hoje, quando ele se mostra inseguro, né? Quando o nosso filho assim, paralisa por momentos de insegurança, nessa hora a gente não fica feliz e orgulhoso com a paralisia, né, provocada pela insegurança dele. A gente fica preocupada, chateada, decepcionada, né? Meu Deus, onde que a gente está errando? O que eu falo pro meu filho resolver essa insegurança dele, né? Por quê? A nossa expectativa está em bom resultado, o valor está em bom resultado. Eu estou observando e julgando meu filho o tempo todo, né? Usando esses valores, essa expectativa em bom resultado, tá bom? Bom resultado, né? Que eu posso entender como comportamento bom, ruim, bom, bonito, o certo, né? E fugindo e não desejando tudo aquilo que é o feio, o errado ou um resultado que não seja digno de admiração, tá bom? E a gente quer sempre, então, quando a gente observa o nosso filho, conforme ele vai se desenvolvendo, a gente quer aumentar a lista de rótulos bons do nosso filho, né? Lembra que eu falei? A gente quer aumentar talentos e qualidades na lista dos rótulos bons para a gente ter mais chances aí de sucesso na vida, mais chances de sucesso, de reconhecimento, de amor e de felicidade, tá bom?
Qual que é o problema? O problema é que nesse tipo de mentalidade, que é o mindset fixo, a gente entende que esses resultados bons que a gente tanto deseja para nós e para o nosso filho, que provam talentos e qualidades, eles são determinados, esses resultados, a gente consegue predizer esses resultados através das nossas características inatas. Então todo mundo nasce com características, né? Essas características que a gente nasce já com, elas vão dizer se a gente é bom ou ruim em alguma coisa, se eu sou inteligente ou não sou inteligente, se eu sou bom em futebol, se eu sou ruim em futebol. E a gente acredita, a gente entende que essas características que a gente já nasce com, elas vão predizer nossas chances de sucesso, nossas capacidades ao longo de toda a nossa vida, né? Então eu nasço já com essas informações em mim, né? Uma tendência a ser inteligente ou não, uma tendência a ser bom em artes ou não, uma tendência a ser bom em línguas ou não, né? E a gente acredita que essas características inatas que vão definir nossas capacidades, nossas chances ao longo da vida, a gente acredita que elas se manifestem na gente, nos nossos filhos, desde os primeiros anos de vida, né? Então a gente está observando, julgando e rotulando nossos filhos desde muito pequenos. Se meu filho é inteligente, eu sei que eu vou observar isso nos primeiros anos de vida dele, né? Muito esperto, inteligente, chances de um bom desenvolvimento, se ele falar rápido, se ele alfabetizar rápido, se ele começar os primeiros anos em que ele aprende matemática arrasando, né? Qual que é a minha conclusão? Meu filho é inteligente. Então eu já estou julgando e rotulando baseada nos resultados dos primeiros anos de vida, né? Hoje eu vou fazer um pouco diferente de outras lives, tá? Por quê? Porque hoje eu vou explicar o mindset fixo e já vou fazer o gancho para explicar o assunto principal da live. Qual que é o assunto principal da live? Como a gente lida com a insegurança do nosso filho, né? Então o tema da live de hoje é insegurança nas crianças e na gente também, né? Tipo, você entender por que o ser humano se sente inseguro, tá? Então hoje eu vou fazer diferente. Antes de descrever o mindset de crescimento, eu vou descrever como o mindset fixo, que eu acabei de descrever, está relacionado a esse assunto da live, que é a insegurança. Eu vou explicar como esse é o tipo de mentalidade, o mindset fixo, que faz o nosso filho se sentir inseguro, desmotivado, envergonhado, né? E depois de explicar e de você entender, então, a relação da insegurança do nosso filho com o mindset fixo, aí eu vou, então, explicar como funcionam as pessoas que têm mindset de crescimento e como a gente pode aprender a funcionar e ensinar nosso filho a melhorar essa insegurança dele e trocar a desmotivação por desejo e prazer em se desafiar, funcionando à semelhança das pessoas que têm mindset de crescimento, tá bom? Então eu vou fazer um pouco diferente hoje. Eu terminei de descrever as principais características de quando a gente funciona com mindset fixo. Eu já vou fazer um gancho, então, nesse tipo de mentalidade com a percepção, com a insegurança, né, que a gente sente, que o nosso filho sente diante das experiências da vida, tá bom? Então, se eu tô falando que no mindset fixo o valor está todo em bom resultado, né? Se eu tô falando que eu desejo nota alta pro meu filho, né? Que a nota alta do meu filho me deixa feliz e orgulhosa, né? A nota alta é a que leva parabéns dos professores, da escola. Não é assim? Meus filhos, quando tiram 10, vem parabéns embaixo do 10. Eu reparei isso. Quando vem 9,8, não vem parabéns. Né? Então, a sociedade como um todo é o jeito normal de funcionar, tá bom, gente? É o jeito normal. Não se julguem, não se desesperem. Esse é o jeito normal de funcionar, né? Então, se eu estou dizendo que o valor todo está em bom resultado, se a admiração das pessoas que nos cercam está em bom resultado, quanto mais alto, melhor esse resultado, né? Se a gente está lá exercendo o papel de juiz na vida do nosso filho, né? Observando o resultado dele, o desempenho dele, e ficando feliz e orgulhosa, ou decepcionada e triste, rotulando o nosso filho, né? Se por mais que eu não diga para o meu filho, muitas mães falam isso, mas eu não falo para o meu filho que eu só quero 10, eu falo para o meu filho que o que vale é o esforço, né? Por mais que eu diga o contrário, se o que me orgulha de verdade, meus valores lá dentro de mim ainda funcionam alinhados com o mindset fixo, o que você acha que meu filho ou a criança deseja? O que meu filho deseja? Todo mundo que cerca ele admira e gosta do bom resultado, né? É claro que ele quer o bom resultado. Então, as crianças que estão vivendo, a maioria delas funcionando com mindset fixo,
com a maioria dos pais e mães com mindset fixo, sendo educadas em escola com a maioria de pessoas com mindset fixo, numa sociedade que funciona alinhada com mindset fixo, é natural que essas crianças, já vou falar aqui, estejam ansiosas em entregar bom resultado. Certo? Então, tudo que elas querem é bom resultado, né? Por quê? Lembra que eu falei lá no comecinho, no mindset fixo? Bom resultado prova talentos e qualidades, né? E se a gente, quando tem mindset fixo, talentos e qualidades são determinados por nossas características inatas, aquelas que a gente já nasceu com, né? Que a gente pouco pode fazer para mudar, só nos resta descobrir e revelar nossos talentos e qualidades. E como a gente descobre quando a gente é criança nossos talentos e qualidades? Através do bom resultado, né? Através do estar nas primeiras aulas de matemática da minha vida e levantar a mão e entender tudo, acertar todas as perguntas que a professora faz. São nessas horas em que eu mostro para o mundo bons resultados que vão provar que eu sou inteligente, né? Então, o que meu filho sente, né? O que você acha que o meu filho vai sentir? Quando meu filho tem um bom resultado, levanta a mão na aula de matemática, entendeu tudo e acerta, se a sociedade toda está alinhada com bom resultado, com desejar bom resultado, é nessa hora que ele vai se sentir feliz e orgulhoso também, quando ele acerta. Quando ele tem um bom resultado, é a hora que ele também vai se sentir feliz e orgulhoso, né? E o que você acha que ele vai sentir, né? Quando ele se perceber-se em ameaça de revelar uma incapacidade através de um resultado ruim? Quando ele levanta a mão e erra uma pergunta de matemática, o que você acha que ele sente? Né? Vergonha, insegurança, chateado, né? As pessoas ao redor falam, errou, né? Então, é natural essa expectativa em entregar bom resultado para então provar seus talentos e qualidades e ser admirado e alcançar mais sucesso, é a equação natural do mindset fixo, né? Então, gente, pensa, o que é natural? Né? O que você acha que a criança vai querer? Ela vai querer se expor a uma situação em que ela vai revelar o fracasso dela? Ou você acha que ela quer garantir uma situação em que ela consiga provar um resultado bom, que vai provar o talento, a qualidade dela, a inteligência dela, a capacidade dela, né? Então, é natural que tudo que seja risco de fracasso, ameaça de fracasso, ou seja, resultado ruim para nós de mindset fixo, resultado ruim é fracasso. Eu fracassei, eu falhei, eu errei, isso é uma vergonha, isso está errado, isso é feio, né? Então é natural que quanto mais a gente funcione no modo mindset fixo, mais eu me desespere para fugir desses fracassos, mais eu lide mal com o resultado ruim, né? A gente quer aumentar a lista dos rótulos bons para aumentar as chances de sucesso, né? Por quê? Porque a gente quer ser amado, a gente quer ser feliz. Essa é a equação do mindset fixo, né? Então, quando o nosso filho perceber que ela está diante de uma situação que não promete sucesso ou que existe uma chance de insucesso, ela vai reagir com insegurança. Pronto, é simples assim, né? Então, a insegurança das crianças, a imensa maioria das vezes, o motivo dessa insegurança é o mindset fixo. Quanto mais uma criança é insegura diante dos aprendizados, das experiências do dia a dia, mais ela está funcionando alinhada com o mindset fixo. Essa é a explicação, tá? Por quê? Porque ela quer te provar, mostrar para as pessoas, para os amigos, para os professores, para a mãe e para o pai como ela é boa. E ela quer isso através de bom resultado. E se ela sente que ela não vai ser legal, a experiência dela, ela vai preferir fugir, né? E muitas vezes isso é inconsciente. Assim, ela sente o desprazer. E aí o desprazer é justificado de formas diferentes. Eu não gosto disso, eu não gosto de futebol, eu não gosto de matemática, né? Eu não tenho interesse. Quantas crianças estão sendo diagnosticadas com déficit de atenção simplesmente porque elas não se interessam em aprender algo que elas não se sentem capazes. Se por algum motivo a minha primeira experiência de contato com matemática é negativa, eu vou tentar responder uma pergunta e passo vergonha porque eu errei. Se eu tiro uma nota baixa, a mais baixa de todo mundo, ou uma das mais baixas, né? Eu tenho uma tendência a me julgar ruim para matemática, lembra?
né? Eu já vou me rotulando, as pessoas já me rotulam, né? Então, assim, por que eu vou me interessar por um assunto que eu não tenho habilidade, né? Os nossos interesses, quando nós temos um mindset fixo, eles estão alinhados com as coisas que nós pressentimos boas chances de sucesso, né? Então, a criança que só quer jogar futebol, ama futebol, e só quer futebol, e por todo o resto ela se mostra insegura, é porque lá ela encontrou um porto seguro. Lá ela sente que ela tem chances de um bom resultado. As chances de bom resultado são maiores, né? Então, elas querem investir naquilo, né? Tá? Então, entendam isso. Quanto mais intenso é o mindset fixo em nós ou no nosso filho, mais a gente vai ter essa preocupação em provar nossas capacidades para os outros. Mais a gente vai se preocupar com nossos resultados, né? Mais é doloroso, é insuportável sentir resultado ruim, sentir que foi reprovado, sentir que não é bom naquilo, né? E mais vergonha a gente sente, mais tímido a gente é, mais insegurança a gente demonstra, tá bom? Porque tudo isso é alinhado com o mindset fixo, né? Então, e a gente vai intensificando esses rótulos, né? Ai, meu filho não gosta de matemática. Ai, meu filho não gosta de futebol. Meu filho não nasceu para os esportes. Meu filho é tímido, meu filho é envergonhado, né? Lá desde pequenininho já estamos descrevendo o temperamento, já estamos predizendo a personalidade por toda a vida dessa criança, né? Quando na verdade não é nada disso, né? Na verdade, tudo que a gente está vendo de desinteresse, de falta de capacidade, não nasci para aquilo, não nasceu para aquilo, na verdade é alinhamento com o mindset fixo, com um tipo de mentalidade que torna o nosso filho mais dependentes de mostrar bom resultado, de ser reconhecido e de ser, então, admirado através desse bom resultado, tá bom? Então, é isso que eu falei, né? Tô olhando aqui minha colinha. As poucas coisas que a criança gosta, então, as poucas coisas que a criança acaba desenvolvendo interesse, e um interesse até especial, são as coisas que ela não se sente insegura, que ela acha que as chances de fracassar já estão eliminadas. Eu sou bom em futebol, eu amo futebol, eu não vou fracassar em futebol, porque eu já percebi lá com meus 5 anos de idade que eu vou melhor que meus amigos em futebol, né? E as pessoas estão me elogiando, estão admirando. Nossa, como você é bom em futebol. Nossa, você viu como seu filho é bom em futebol? Nossa, futebol é legal. Por quê? Porque eu tenho mais chances de sucesso no futebol, tá? Acaba, então, tendo uma tendência a virar uma preferência na vida dessa criança, tá bom? Então, é isso que eu queria falar pra vocês, né? Percebam como a insegurança na criança, como a insegurança no nosso filho, nada mais é do que uma consequência natural de funcionarmos com uma mentalidade que valoriza bom resultado. Uma mentalidade que valoriza bom resultado para ser admirado, né? Para ser amado, tá bom? A gente ama resultado, né? É o que a gente deseja para nós e para o nosso filho, né? A gente vai dormir feliz nos dias em que a gente tem um bom resultado na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, quando alguém nos admira, nos reconhece por algo de bom que a gente demonstra, né? São os dias que a gente vai dormir feliz e satisfeito, né? E vai dormir triste, com a autoestima lá embaixo, toda vez que naquele dia a gente teve um resultado ruim, foi criticado, foi julgado, entregou um resultado que não é digno de admiração, de reconhecimento, né? A gente se julga, nossa, eu não nasci para isso. Se eu vou tentar uma coisa nova na minha vida e o resultado não é bom, né? Aí eu passo vergonha, né? Qual que é o rótulo que eu me coloco? Eu não nasci para isso. Então, melhor desistir, né? Porque a nossa vida no mindset fixo, o objetivo principal, como eu falei já no começo da descrição do mindset fixo, é descobrir, revelar minhas capacidades, né? Então, eu até quero desenvolver, né? Eu já vi muita gente se enxergar com mindset de crescimento ou o próprio filho só porque a pessoa ou o filho gostava de se desafiar, de estudar e de desenvolver determinada capacidade, determinada habilidade, né? Mas não era mindset fixo. Por quê? Porque o objetivo de desenvolver e melhorar uma determinada capacidade de uma forma até muito esforçada era com o único propósito de mostrar o seu valor, né? Quando você quer desenvolver e se esforçar para mostrar para os outros
o seu potencial, mostrar para os outros um bom resultado e ser reconhecido por esses resultados, isso é alinhado com mindset fixo. Tá? Meu objetivo principal, minha preocupação principal é o reconhecimento do outro dos meus bons resultados. Tá? Isso é mindset fixo, tá bom? E como funcionam então as pessoas de mindset de crescimento? Então, eu já expliquei para vocês como funcionam as pessoas de mindset fixo, como isso está muito relacionado à insegurança dos nossos filhos e à insegurança nas pessoas de um modo geral, né? Porque a gente quer descobrir e provar nossos talentos e qualidades através dos bons resultados e fugir de tudo que seja uma ameaça de um resultado que não seja digno de admiração, né? Se você está chegando aqui agora, fique tranquilo, a live vai ficar gravada, então você vai poder rever tudo isso, fique tranquilo, tá bom? Como funcionam as pessoas de mindset de crescimento, né? As pessoas, que lembra que eu falei que são a minoria de nós, mas que nós estamos aqui para aprender como elas funcionam e copiar o modo de funcionar delas, porque elas alcançam mais sucesso e felicidade na vida, desenvolvem melhor as suas capacidades, são pessoas mais seguras e motivadas. A grande diferença delas em relação a nós de mindset fixo é o valor delas, né? O que elas valorizam, o que elas amam, o que elas desejam, o que elas caçam na vida delas ao longo do dia delas. O que elas amam, o que elas valorizam é aprender, melhorar e crescer. Então, nós de mindset fixo desejamos, valorizamos bons resultados. Valorizamos e desejamos nota 10 do filho. Né? Essas pessoas de mindset de crescimento não, né? Elas querem simplesmente aprender, melhorar e crescer. Então elas não se preocupam com o resultado bom imediato. Então se elas vão tentar aprender, por exemplo, matemática e tiram um 5, não tem problema, né? Esse é apenas a capacidade delas naquele momento. Então para elas as capacidades, tanto as características inatas definidas no nascimento, a gente já nasce com essas características, como o que elas são capazes de fazer hoje, nesse momento, são apenas pontos de partida. Né? Não importa se eu sou 5, se eu sou 7, se eu sou 10 em matemática, esse é meu ponto de partida. Tudo que eu mais quero quando eu funciono com mindset de crescimento é pegar esse ponto de partida e melhorar esse ponto de partida. Não importa se ele é bom ou ruim. Eu não estou aqui competindo com as pessoas a maior parte do tempo na minha vida. Né? Isso é uma outra grande diferença. Nós que temos mindset fixo, a gente vive a nossa vida, analisa seu dia, analisa seus pensamentos. A gente vive a nossa vida, a maior parte do tempo, como se estivesse numa constante competição com as pessoas. E nós não estamos competindo. Né? A competição única e real somos nós com nós mesmos. Nós temos que tentar ser uma versão melhor do que nós éramos ontem. Percebem? Né? Então as pessoas de mindset de crescimento, elas não se preocupam com um bom resultado. Elas entendem que ser bom em algo é apenas uma consequência natural de aprender e melhorar, né? Então elas não estão preocupadas com isso. Se elas não estão preocupadas com isso, elas não sentem vergonha dos resultados delas. Por quê? Porque não importa, elas não estão competindo. Né? Elas são viciadas, elas são obcecadas pelo processo. Elas só querem melhorar, só querem crescer, elas só querem melhorar, elas só querem crescer, tá? E elas sabem, diferentemente de nós, que qualquer característica, ou seja, qualquer talento, qualquer qualidade, né, pode ser modificada. Como? Com esforço e técnica, né? Quando a gente se esforça, se compromete e busca técnicas e estratégias corretas, a única chance é a gente melhorar. E se a gente não para de melhorar e crescer, a única chance é a gente se tornar bom naquilo. É simples assim. Então elas não passam a vida delas, elas não acordam de manhã e vão dormir ansiosas por entregar bom resultado. Porque elas não estão preocupadas em descobrir e provar seus talentos e qualidades. Não existe isso para elas, né? Tudo é relativo, tudo são pontos de partida que com técnica, estratégia e comprometimento precisam ser aperfeiçoados e melhorados, tá? Elas têm altos padrões muito mais altos do que nós de mindset fixo. Porque muita gente, quando eu falo isso, que elas não se preocupam com o resultado, fala, então para elas tá tudo bom, né? Tudo é bom, tudo tá ótimo, tanto faz. Não, né? Muito pelo contrário, porque elas querem aprender a ajustar e melhorar e crescer.
Elas não querem ficar no mesmo lugar que elas estão, não tá bom do jeito que tá, né? Mas elas não ficam ansiosas focando naquele resultado, que é o que nós de mindset fixo queremos de uma forma tão imediata, tá? Então, o alto padrão para elas, ser inteligente, ser muito bom em alguma coisa, é apenas um norte, é apenas uma referência de onde elas querem chegar. E aí, com essa referência, elas traçam o caminho que elas precisam, de estratégia, né, de metodologia, né, as técnicas, e aí elas sabem que elas querem chegar nisso, mas elas jogam fora. Uma vez que elas usaram o resultado bom com o objetivo de onde elas querem chegar, e, né, reforço aqui, os padrões delas são muito altos. Isso é apenas um norte, elas traçam o caminho e jogam fora. E elas não ficam ansiosas se não alcançam esse resultado, elas focam no processo, elas amam o caminho, elas amam a viagem. Sabe? Tipo, mais ou menos assim, ó, eu quero ir pra Roma. Aí eu sei mais ou menos pelo GPS o caminho que eu tenho que traçar para chegar a Roma. Mas assim, a viagem mesmo é a viagem. Eu vou amar cada dia da minha viagem que eu for lá andando, dirigindo, para chegar até Roma. Percebe a diferença? Elas verdadeiramente amam aquilo. Elas não ficam, ai meu Deus, quando vai chegar? Quanto tempo falta? Ai meu Deus, eu não cheguei, tô muito longe ainda. Ai meu Deus, era pra ter viajado X quilômetros, hoje eu só viajei metade disso. Elas não ficam ansiosas com isso. Elas amam o processo, elas amam a viagem, elas curtem o caminho, né? Então, o resultado ruim que para nós, para o nosso filho de mindset fixo, nós percebemos como fracasso e, pelo amor de Deus, a gente foge disso. Meu Deus, não quero mostrar para as pessoas que eu fracasso, não posso. Que vergonha, que ridículo, que feio, que errado, né? Para elas não estão nem aí, elas percebem como oportunidade, né? Como algo natural de desafiar uma coisa que é mais difícil do que a capacidade delas naquele momento. Se você está se desafiando numa coisa que é mais difícil do que sua capacidade hoje, é natural que você tenha um resultado ruim. É natural que você tropece. É natural que você erre. Você está aprendendo, né? A única chance de você não errar e de ter um resultado bom é se você está se expondo a um desafio que é a sua capacidade atual. Ou que você é melhor do que aquilo. Senão você vai ter um resultado ruim, né? Então é isso. Para nós de mindset fixo e para o nosso filho de mindset fixo, resultado ruim é fracasso, é vergonha. E aí a gente fica desmotivado. A gente quer fugir, a gente não quer aquilo. É desconfortável para a gente, né? E para as pessoas de mindset de crescimento, errar, fazer feio, né, em qualquer coisa que elas estejam se desafiando, se expondo, nossa, é uma oportunidade, é natural, é o único caminho, é a única possibilidade de eu crescer e melhorar, não tem outro caminho possível para isso, né? Então, eles ficam loucos buscando estratégias e se esforçando para subir mais um degrau, é só isso. Então, assim, naturalmente elas não são inseguras, né? Se meu objetivo é só aprender e melhorar e eu amo isso, né? Se eu não vivencio o resultado ruim como fracasso, não tenho vergonha disso porque é natural, então por que eu vou me sentir inseguro se eu sou uma criança, por exemplo? Né? Não tem motivo de eu me sentir inseguro, eu não tô nem aí. Percebe? Tá? Eu vou dar para vocês 2 exemplos agora para vocês entenderem a diferença do mindset fixo e do mindset de crescimento em 2 crianças opostas. Tá? Então eu vou contar agora que eu presenciei, eu estava lá, né? Da única criança que nasceu assim com mindset de crescimento. Ela nasceu com mindset de crescimento. Os pais não têm mindset de crescimento, eu conheço os pais. Ela é uma criança de mindset de crescimento, tá? Foi a única criança que eu vi na minha frente, assim, né? Eu vi ela funcionar puramente com mindset de crescimento. É muito louco essa história, né? O que aconteceu? Eu me assustei, eu falei, nossa, né? O que aconteceu? Ela tinha 7 anos. E essa criança não jogava futebol. E aí era a pandemia, e a gente estava, as famílias estavam isoladas no prédio. E a gente descia e a gente brincava, né? Com essas famílias. Então eu acompanhei muito essa criança na pandemia, né? Eu brincava muito com meus filhos. E ela não jogava futebol e estava praticando futebol, né? Os pais participavam, ficavam no gol. Essa criança foi se experimentar no futebol, com outras crianças que também não jogavam futebol na mesma idade. E aí, num dos primeiros... Por que eu sei que o pai dela não é mindset de crescimento? Porque quando o pai dela ficava no gol, o pai dela facilitava os gols da filha. Ai, filha, você fez gol. E na verdade ele tinha facilitado. Até meus filhos percebiam, mamãe, ele facilita o gol da filha, né? Então, enfim.
Então eu sei que os pais não eram mindset de crescimento, tá? A menina era mindset de crescimento. O que aconteceu de extraordinário que eu observei, né? Essa menina, no primeiro jogo que ela foi se aventurar a jogar com as crianças, com os amigos, sem a participação dos adultos, ela fez um gol contra, né? E assim, a pergunta que eu faço para vocês é assim, o que vocês sentiriam se o seu filho tivesse no campeonato lá com 7 anos de idade e fizesse um gol contra? A imensa maioria de nós não ia saber onde esconder a cara. Ia morrer de vergonha. Falar, ai meu Deus do céu, né? Podia até depois tentar consolar o filho. Ai, filho, não tem problema, o que importa é que você se esforçou, da próxima vez você vai melhor. Mas no fundo, a imensa maioria de nós ia morrer de vergonha. Ia, sei lá, se pudesse apertar o botãozinho e voltar no tempo, ia dar um jeito pro nosso filho não fazer gol contra. Não é? Tô falando besteira? Não tô. Né? E o que aconteceu com essa menina que eu tô dizendo que ela é a única criança de mindset de crescimento que eu conheci? Essa criança ficou maluca de felicidade. Ela saiu gritando, o pai dela estava sentado ao meu lado. Essa menina veio correndo abraçar o pai. E aí ela falou assim, papai, eu fiz um gol! Muita gente nessa hora me pergunta, mas ela sabe que foi contra? Ela sabia que foi gol contra, né? Não é fácil fazer gol contra. Gol contra é mais difícil do que fazer gol sem goleiro. Tem um goleiro lá para segurar a bola. Então, o gol contra é um desafio. Conseguir fazer um gol contra é algo mais difícil do que fazer gol sem goleiro ou não fazer gol, né? E essa menina é a primeira vez que ela fazia um gol. Tudo bem, foi contra, mas já foi melhor do que não fazer o gol ou fazer um gol sem goleiro. E ela veio gritando de alegria, abraçar o pai e falou, papai, eu fiz um gol. Aí ela olhou pra ele, eu tava só olhando, né, só observando. Aí ela falou assim, agora só falta acertar o gol certo. Agora só falta treinar pra acertar o gol certo. Percebem a diferença? Né? Então, aquilo que eu falei, as pessoas de mindset de crescimento, elas não enxergam situações que nós vivenciamos como fracasso, decepção, tragédia e sinônimo, sinais do nosso desvalor, elas não enxergam dessa forma, elas enxergam como oportunidade. Pô, eu não conseguia fazer gol nenhum, agora eu fiz um gol contra, tinha um goleiro lá para segurar minha bola e minha bola passou. Né? Agora só falta eu treinar mais para acertar o gol certo, é isso que eu preciso melhorar agora. Né? Quando muitas crianças nessa situação nunca mais iam voltar a jogar futebol, não iam, eu conheço crianças, nunca mais ficam traumatizadas, não querem mais voltar a jogar futebol, tá? Agora eu vou dar um outro exemplo real que eu vi que aconteceu, né? Essa criança de mindset de crescimento é junto com uma outra criança do extremo do mindset fixo, uma criança extremamente insegura, uma criança que não queria fazer nada, uma criança que ia brincar com a gente, né? Já preparada para não correr, preparada para não brincar, de nada que envolvesse uma habilidade física, ela só queria brincar de boneca, só queria brincar de coisas mais tranquilas, muito insegura, né? Então eu vou contar uma situação que eu estava presente dessas duas crianças, dessa criança que fez o gol contra e comemorou, e dessa menina muito insegura, né? A gente foi pular corda, fui rodar corda, né? Os adultos foram rodar corda para as crianças pularem. E essa menina insegura não queria pular corda. Ela falou assim, ai tia, não sei pular corda. Eu falei, ué, mas você não nasceu nem sabendo você nasceu sem saber nem andar, como é que você queria nascer sabendo pular corda? Vamos lá, vamos treinar. Né? É importante a gente treinar, você nunca vai saber pular corda se você não tentar. Quem nasce sabendo pular corda, né? Então vamos. Aí o meu discurso foi o suficiente para convencê-la a tentar. Ela já foi lá toda engessada, né? Com toda a resistência aí de uma criança insegura com mindset fixo, né? E essa outra criança do gol contra também estava então na fila para pular corda. Tinha várias crianças para pular corda, né? E quando essa menina do mindset de crescimento foi pular corda, errou, né? Errou lá no terceiro, no quarto, no quinto pulo. O que essa criança fazia do gol contra, do mindset de crescimento? Ela falava, de novo, eu quero de novo, né? E a gente teve que pedir pra ela, falou, vai, agora espera, porque outras crianças também querem treinar, vai lá pro final da fila e espera a sua próxima vez. Ela não queria desistir, ela queria continuar, né? Pra aprender, pra melhorar, pra aprender e melhorar. E essa criança do extremo do mindset fixo, da insegurança, da desmotivação, né? Apesar de eu ter conseguido convencê-la a experimentar, ela logo desistiu. Ela pulou e errou lá no terceiro, no quarto, no quinto pulo, isso tanto faz, não importa.
E a primeira coisa que ela falou, viu, tia? Não sei pular corda, né? E saiu e foi brincar de outra coisa. Né? Nesse dia eu não consegui convencer ela a voltar. Né? As coisas não acontecem rápido, só porque a gente tá lá com mindset de crescimento tentando mudar a cabeça da criança. Não é assim, tá? Então, eu tô contando esse outro exemplo para vocês entenderem como crianças da mesma idade, de mentalidades diferentes, de raízes diferentes, de programas do computador diferentes, vão viver a mesma situação de errar o pulo errar o pular corda no quarto pulo de uma forma totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Uma queria continuar, queria corrigir onde que eu tô errando, onde que eu posso melhorar. Aí vê uma outra criança pulando melhor que ela, fala, nossa, me ensina. O que você faz com a perna? O que você faz com isso aqui? Ah, tem um jeito diferente de pular, de ter um ritmo que eu vou errar menos, né? A outra criança vai falar, tá vendo? Não nasci pra pular corda, olha que vergonha. Vou brincar de boneca que eu sei brincar melhor. Tá? Então eu tô mostrando pra vocês como tá muito alinhado com os valores, né? Tudo é resultado, tudo é consequência da forma de pensar, né? Essa forma de pensar é resultado do tipo de mentalidade. É o que tá por baixo da terra, a gente não enxerga isso. Então não adianta eu tentar corrigir o pensamento dessa menina de mindset fixo sem olhar pra mentalidade. Se eu chegar pra ela e disser pra ela, olha, o que importa é o esforço, o que importa é brincar, mas eu não entender que existe uma mentalidade que gera esses pensamentos negativos nela, assim, as chances de mudar isso são muito menores, né? E é o que a gente faz nas terapias, quando a gente escuta frases de motivação, coaches, né? Tudo é muito bonito, faz muito sentido, mas não funciona pra gente. Por que não funciona pra gente? Porque a gente não tá olhando a raiz. A gente não entende de onde vem essa insegurança, essa desmotivação, esse mal-estar. Se a gente não entender de onde vem isso, como é que eu posso mudar isso de verdade? A gente não muda. Alivia, ameniza, tá bom, verdade, o que importa é o esforço, né? Tá vendo, ó, porque eu acreditei na tia e me esforcei, realmente, ontem eu tava pulando 5 vezes sem errar, hoje eu tô pulando 10 sem errar, realmente, tá bom. Ajuda a gente tentar corrigir o fruto do tronco para cima, ajuda, mas não resolve se a gente não olhar o que tá lá por trás de tudo, na base de tudo, né? Não é que tá errado essas coisas, né? Que tem uma coisa mais profunda, tem uma coisa mais lá, base, mais raiz, que se eu mudar, a consequência natural vai ser mudar todo o resto. Vocês percebem? Então, quando a gente aprende a funcionar mais alinhado com o mindset de crescimento, ensina nossos filhos a fazer o mesmo, eles naturalmente resolvem as inseguranças. Por que resolvem insegurança? Porque eles não estão mais alinhados com aqueles antigos valores. Percebem? Entenderam? Tá? Então, tá bom, Viviane, entendi que a insegurança é resultado de mindset fixo. Entendi que meu filho é inseguro porque ele tá mais lá no extremo do mindset fixo, né? Entendi. E aí, o que eu faço agora? Entendi que tem crianças com mindset de crescimento que vão fazer gol contra e ficar super felizes. Mas eu vou fazer o quê? Minha filha, meu filho é mindset fixo. E agora, o que eu faço? Né? Lembra que eu falei no começo da live? Né? Os estudos comprovam que quando a gente enxerga, entende, aprende, identifica, fala, meu Deus, eureka, né? Agora eu entendi, um super insight, né? Agora eu entendi de onde vem isso. Esse problema real não existe. Esse problema só existe porque eu penso e sinto da forma como eu penso e sinto. Por quê? Porque eu tenho esse tipo de mentalidade, né? O que eu faço com isso depois que eu entendo e percebo de onde vem tudo isso? Eu tenho, como ser humano com inteligência para isso, eu tenho a capacidade de aprender a funcionar de um outro jeito melhor. Eu tenho a capacidade de ensinar o meu filho a funcionar de outro jeito que vai melhor, tá? O que eu faço agora? Isso é um processo, né? Então, assim, não é uma coisa que... quando seu filho ficar inseguro, fala isso que é batata. Não vai acontecer isso. Fala pro seu filho que o que importa é o esforço. Quantas mães estão, meus alunos, quantas mães e pais estão aprendendo isso e chegam pra mim frustrados e falam, já falei pro meu filho que é só fazer esforço, que o que importa é esforço, que o que importa, não tem problema se errou, não tem problema se o time perdeu, o que importa é melhorar, né? Mas no fundo estão angustiadas ainda. Não é porque estão angustiadas, porque o valor delas continua alinhado com o mindset fixo. Né? E assim, eu tô falando isso para ensinar vocês, não é para fazer uma crítica, porque lembra, a imensa maioria de nós funciona assim, esse é o jeito normal. Como é que eu posso criticar um jeito normal de ser e de funcionar? Eu sou assim também. Só que a gente tá tendo a oportunidade de entender que tem um outro jeito melhor de funcionar e vamos aprender esse jeito de funcionar.
Não tem problema ter funcionado até agora do jeito pior, mas vamos aprender, gente. Né? Por quê? Porque os estudos mostram que se a gente aprender esse outro jeito, a gente vai melhor. Nossos filhos vão melhor. Né? Essa oportunidade deles crescerem e mudar o rumo da vida deles. Tá? Então, é um processo desafiador, mas, gente, ó, eu juro pra vocês, vale muito a pena. Vale muito a pena. A minha vida mudou por causa disso. A vida dos meus filhos mudaram. A vida de vários pacientes, de famílias, de alunos mudaram ou estão mudando. Tá? Aprender sobre mindsets, né? É muito importante, porque a gente quer saber um motivo. A gente não quer saber o que a gente faz de diferente para mudar o que a gente está fazendo de errado. A gente quer entender por que a gente está sentindo o que a gente está sentindo. Por que a gente se sente mal quando as coisas não vão bem. A gente precisa entender isso. Né? Essa resposta está no nosso tipo de mentalidade. Tá bom? Esse processo envolve, então, esse aprendizado todo que eu estou tentando entregar para vocês, e envolve começar a praticar. A gente precisa todos os dias, literalmente, olhar pra gente, né? A gente tem que aprender a identificar, exercitar mindset fixo na nossa vida. Né? Você fala, quero ser musculoso. Aí você vai lá e faz um monte de curso de como ser musculoso. Adianta se você não colocar isso em prática? Adianta se você não for lá e começar do 1 quilo e começar a levantar peso para começar a evoluir até você ficar musculoso? Não adianta. Não adianta. Poxa, mas eu entendi tudo que eu tenho que fazer. Né? Mas se você não for lá e não fizer, não vai mudar, tá bom? Então, assim, tem que aprender a identificar mindset fixo na sua vida, né? Principalmente se seu filho é pequeno, seu filho é criança, né? Quanto mais a criança é nova, quanto menor é o nosso filho, mais depende da nossa transformação, tá? Então, eu tenho em consultório muitos adolescentes em tratamento, em terapia de mindset de crescimento, que eu trabalho um pouco os pais, mas eu tenho que trabalhar muito o adolescente. Porque conforme a criança vai crescendo, vai entrando na adolescência, ela vai tendo uma autonomia, né? Não igual a um adulto, mas eu preciso trabalhar diretamente esse adolescente. A criança muitas vezes não. A criança muitas vezes só dos pais mudarem, dos pais ajustarem, as crianças automaticamente já reagem a isso, tá bom? Então assim, você que é pai, você que é mãe, não vai ter jeito, você vai ter que mudar a sua mentalidade. E não só mudar a sua mentalidade em teoria, como praticar isso no seu dia a dia. Não tem jeito, gente, não tem jeito, né? E quando eu tô falando que a gente tem mindset fixo, eu tô falando de nós, que assim, nosso sonho é zona de conforto, nosso sonho é ficar confortável. Para pensar, o que a gente quer, assim, é uma vida segura, uma profissão segura, ganhar um dinheiro seguro, né? E não ver a hora de tirar férias, 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Tá tudo certo, não tem problema, mas assim, a zona de conforto. Você pode continuar nessa zona de conforto, mas assim, quando você tiver esse exercício de começar a mudar o seu tipo de mentalidade, você naturalmente vai querer se desafiar. Você precisa querer se desafiar, né? Quais são os rótulos que você se deu a vida toda, na infância, na adolescência, e você foge de se desafiar porque você se rotulou da forma como você se rotula, né? Você vai ter que começar a mostrar para o seu filho. Essa semana eu conversei com 2 mães e foi essa orientação que eu dei. Para você ajudar seu filho, você tem que começar a mudar você mesma. Não vai ter jeito, né? Você quer cobrar do seu filho que ele não se incomode com resultado ruim, se esforce, não desista e desenvolva motivação e desejo de se desafiar, mas você não está se desafiando. Não adianta só falar o que você tem que falar, que as pessoas de mindset de crescimento falam para o filho. Né? Você tem que fazer isso na sua vida. Nós somos a principal plateia para eles, gente. Né? E assim, conforme eles vão virando adolescentes e crescendo, cada vez menos, né? Mas pai e mãe sempre vão ser uma referência importante na vida dos filhos. Sempre, sempre, sempre. Mesmo quando a gente é adulto, a gente se preocupa com o que nosso pai e nossa mãe pensam da gente quando a gente tem mindset fixo. Tá? Claro que cada vez menos, né? Vai distribuindo esse peso, né? Na profissão, né? Quando a gente é adolescente na escola, né? A gente vai distribuindo aí a preocupação com o reconhecimento e a aprovação dos outros, né? Tá? Então é muito importante que você se desafie, né? Então você tem que mostrar isso pro seu filho. Quando o seu filho vir que você não é perfeito, não é perfeita, e tá se esforçando, e tá lá animado, vibrando com o seu crescimento, o seu esforço, né? E sem vergonha de mostrar os seus fracassos e os seus resultados ruins, e você passa a não enxergar mais resultado ruim como fracasso ou prova do seu desvalor, o seu filho relaxa também. Você fala, pô, minha mãe que é tão importante pra mim, meu pai que é tão importante pra mim, também não é perfeito.
né? E isso é o verdadeiro herói para os nossos filhos. A gente tem que desarmar isso, né? Porque o que acontece muito? Eu vejo muito, e eu também era assim, né? Também sou assim, mas estou mudando, né? A gente quer mostrar para o nosso filho só o lado bom, só o que a gente sabe fazer de melhor, só, né? A gente não conta para eles nossos tropeços, fracassos, ou até a gente conta, mas, né? Não quer contar tudo. Não, a gente precisa contar para eles, né? Que tá tudo bem errar, tá tudo bem ser ruim, tá tudo bem fracassar, tá tudo bem não saber o que fazer nessa hora, mas vocês estão buscando aprender. Conta para eles. Nossa, eu tô aprendendo, né? O que eu tenho que fazer para ser uma mãe melhor, para te ajudar melhor nesse momento, né? Para te ajudar a crescer, a melhorar a sua segurança. Estamos falando aqui de insegurança dos filhos, né? Tá? Então conta pra ele que você participou dessa live, que você estudou, que você, nossa, agora eu vou aprender. Que a mamãe não sabe, o papai não sabe. Tá tudo bem não saber. Tá tudo bem ser ruim, né? Em lidar com a insegurança do filho. O que a gente faz a partir desse ponto de partida? Tá bom? Então, ó, deixa eu ver aqui minha colinha aqui pra lembrar, né? Não tem um jeito mais fácil? Viviane, não tem um jeito mais fácil? Muitos pais e mães me perguntam. Porque vocês vêm pra cá com essa expectativa, né? Eu vou aprender o que eu falo, o que eu faço na hora da insegurança do meu filho e, nossa, vai resolver tudo, né? É muito, muito comum isso, a pessoa se decepcionar. Não, isso é muito difícil, né? Eu quero ficar musculoso. Se eu tiver como ficar musculoso com plástica, com injeções, com eletroestimulação, eu quero. Se eu tiver que ficar musculoso com muito exercício 5 vezes por semana, não, muito difícil, não quero, não tenho tempo. Deixa pra lá o que eu quero, né? Então é isso. Nossa, eu quero muito que meu filho seja uma criança mais segura. Não, mas tem um processo, tem que aprender tudo isso, tem que mudar o que eu sou. Não, vou procurar outra técnica, né? Tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem. É muito comum, isso é o mais comum. Não falei que a maioria de nós tem mindset fixo? Então, a maioria de nós funciona dessa forma, né? O desejar coisas boas e rápidas, resultado bom e rápido, tá muito alinhado com o mindset fixo, né? Por quê? Porque a gente deseja resultado bom, né? Tudo que é difícil, que envolve um desafio maior, um processo mais demorado e mais difícil, a gente tende a associar com risco de insucesso. Quanto mais longo é o caminho e mais difícil, mais eu tendo lá no meu inconsciente, no meu subconsciente, está programado pelo meu tipo de mentalidade. Não, Viviane, desiste. Faz uma coisa que é mais fácil, que tenha mais chances de sucesso, porque é mindset fixo, né? Então a gente tem uma tendência a ter aversão pelo difícil, né? E as pessoas de mindset de crescimento não falam, opa, né? Quanto mais difícil, maior eu vou me tornar. Bora, tá? Então isso é muito comum, entenda isso, né? Esse desprazer de estar se deparando com o que eu tô falando aqui. Putz, é difícil, tem que mudar o que eu sou, o que eu faço, mudar a minha vida para depois mudar meu filho. Não, vou procurar outra técnica que eu já resolvo a insegurança do meu filho e ponto final, né? Pode. Vai ajudar? Vai. Mas não vai resolver, ou vai resolver menos. Tá bom? Todo grande resultado precisa passar por um grande processo. É assim para tudo na vida. Para tudo na vida. Senão, é isso que nos resta quando a gente tem mindset fixo, né? Só investir tempo e energia naquilo que a gente já nasceu bom. Por quê? Porque aí eu vou me tornar ainda melhor, aí as pessoas vão me admirar ainda mais, aí eu vou ter mais sucesso e reconhecimento e amor. Tá? Essa é a fórmula do mindset fixo. Posso continuar funcionando assim, Viviane? Pode. A maioria das pessoas vai viver sem nunca saber que isso existe. E tá tudo bem. Quantas gerações não se passaram de pessoas que nunca ouviram falar nisso? E tá tudo bem. De um jeito ou de outro, os problemas vão melhorar. De um jeito ou de outro, fases de calmaria vão acontecer. Vai. Os problemas do seu filho, a insegurança dele, de um jeito ou de outro, vão se adaptando. Ele vai se adaptando a isso. As coisas vão se encaixando. E ele vai crescer e vai dar tudo certo, na imensa maioria das vezes. É uma minoria de crianças que tem esse tipo de problema que vão, por causa disso, ter problemas mais graves e vão crescer com muito mais consequências ruins disso. Mas a maioria vai se acomodar, a maioria vai resolver de outros jeitos. E tá tudo bem, sério, né? Principalmente quando acalma. Nós que temos mindset fixo, quando aperta e dói, a gente sai correndo para procurar uma solução, né? Quando acalma e tá tudo muito bem, né?
não parece tão ruim como poderia ser, a gente não busca se desafiar, não busca, né? Não busca um processo mais doloroso, né? Não precisa fazer nada, tá tudo bem, né? Então só cabe a você decidir, né? Eu vou seguir a minha vida como a imensa maioria das pessoas segue, continuar vivendo com mindset fixo e continuar tentando trabalhar os problemas do meu filho, a insegurança dele, mexendo só em pensamento, em sentimento, em ações e para tentar colher resultado diferente? Pode, você pode, né? Mas dá mais trabalho mexer na raiz. Mas quando você consegue mexer na raiz, dá mais trabalho, mais difícil, mais doído. Mas se você consegue mexer na raiz, aí ninguém segura. Aí o resultado é muito mais profundo, é muito mais intenso. A transformação é muito mais verdadeira, a transformação é muito mais raiz. Tá bom? Eu não tô exagerando. Aprender a funcionar, aprender a viver e a educar com mindset de crescimento é, na palavra dos meus alunos, dos meus pacientes, na minha palavra, porque eu passei por isso primeiro, é transformador, é libertador, né? Faz a vida que podia seguir assim, desviar e seguir assim. É muito louco, tá bom? Então é isso, pessoal, não esqueça de curtir essa live, vocês não sabem como isso é importante aqui, tá bom? Curtir essa live, salva o vídeo para poder ver, para poder rever, né? A repetição é o segredo aí do aprendizado, tá? Acompanha os conteúdos aqui do Mente Crescimento, vai olhar coisa antiga, tem coisa antiga base, né? Quando eu construí esse perfil, eu quis botar os primeiros posts, eles eram os principais alicerces para quem estava chegando poder aprender. Eu tenho alunas, que hoje são alunas do curso, que viram transformação absurda no filho só com conteúdo lá do Instagram. Então aproveita, tá lá, é só você sentar e assistir, é só você se comprometer, tá? Então explora os conteúdos mais antigos, que tem muita coisa boa, continua acompanhando aqui as lives, tá bom? Pratique, não é só ouvir passivamente, entender e falar, beleza, entendi tudo, vou mudar meu filho. Não, pratique, começa praticando na sua vida, tá bom? Pratique na sua vida, no seu dia a dia, né, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, não só em relação ao seu filho, em você com você mesmo, tá bom? Tenta entender, tenta enxergar como você está funcionando com o mindset fixo. Manda suas dúvidas, pode ser por direct, participa, tá? Comenta aqui nos comentários da live, tá bom? Vai ficar gravado para você ver e rever quantas vezes você quiser. E indique, né? Encaminhe para outras pessoas para poder ajudar as outras pessoas também. Tá bom? Semana que vem, quinta-feira, a gente se encontra. Eu tô com planos muito próximos de tentar aumentar essas lives para 2 vezes por semana. Isso vai acontecer em breve, tá bom? Mas por enquanto tá garantido. Toda quinta-feira às 9 horas, um tema diferente aqui pra gente se encontrar e aprender e praticar juntos, enxergar mindset fixo na nossa vida, na nossa forma de educar o nosso filho e nos problemas do nosso filho, tá bom? Então, quinta-feira que vem, 9 horas, a gente se encontra. Eu ainda não sei o tema que a gente vai discutir, então eu tô aberta a sugestões. Se vocês não mandarem sugestões, eu vou escolher um tema do mesmo jeito, tá? Mas se vocês quiserem mandar uma sugestão, algum problema que vocês estejam enfrentando, comenta aqui nos comentários ou manda um direct pra mim. E meu interesse aqui é ajudar vocês, tá bom? Um super beijo, ótimo resto de semana, ótimo final de semana e a gente se vê na semana que vem, quinta-feira, 9 horas, em mais uma live, tá bom? Tchau, um beijo!